Hello friend, here we go for class number 10, Essential English for Conversation, using the modal verb can and there to be verb. Essa é uma aula curtinha, mas não por isso ela é menos importante, ela é muito importante de verdade, porque o verbo can é o verbo que a gente vai usar como se a gente pudesse usar para poder ou para conseguir. Então a tradução que eu posso dar para o verbo can é poder, no sentido de possibilidade, ou de conseguir, no sentido de capacidade. Guarde isso, você vai ver nos exemplos agora. E o verbo there to be é o verbo haver da língua portuguesa. A gente no inglês, no português a gente usa muito no português o verbo ter no lugar do haver, e tudo bem. Mas no inglês eu não posso trocar o verbo ter, o verbo have, pelo verbo haver. Você vai ver nos exemplos aqui, tá? Por isso a gente começa já já, sem enrolação. Lembrando para o seu gesto gratuito de inscrever-se no canal caso não seja inscrito, também de clicar aí no likezinho, please, thumbs up e compartilhar esse vídeo. Também, se puder seguir nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no Telegram, no TikTok, vai ser sempre legal ver você aqui e lá também. Alright? Thank you very much for that. E a gente começa dando sequência nas frases afirmativas, naquela sequência de pronomes para você realmente assimilar como o inglês funciona. Essa aqui é a aula 10, você deve ter assistido já 9 aulas, então nesse momento sua compreensão deve estar muito maior. E observa comigo quando eu falo assim, ó, I can ride a bike very fast. I can ride a bike very fast. Eu consigo andar de bicicleta bem rápido. I can ride a bike very fast. Depois, you can get in the room now. You can get in the room now. Você pode entrar na sala agora. You can get in the room now. Você observou que na primeira frase eu falei que eu consigo andar de bicicleta e que na segunda você pode entrar na sala. A primeira frase fala de uma capacidade que eu tenho, por isso a tradução de conseguir. Agora, já na segunda frase, eu falo de uma possibilidade que eu tenho, que você tem, que é de entrar na sala agora. Por essa razão, então, o verbo can, ele tem essas duas possibilidades de ser usado para falar de uma capacidade nossa, de uma coisa que a gente consegue fazer, ou de uma possibilidade que a gente tem, algo que é possível ser feito. Atenção para essas duas possibilidades do verbo can, tá legal? E aqui observa também no he, chegamos no Ted é o pronome he, no can também não tem aquela coisa do S no final do verbo. Ele é um verbo modal, ele é um verbo auxiliar, ele não vive sozinho, você pode reparar que sempre tem um verbo do lado dele, e esse verbo que está do lado dele, atenção, nunca é ligado a ele por meio da preposição to, nunca vai haver um to depois do can, por isso você nunca vai dizer I can to, or I can to get, or I can to write, nunca, ok? Assim como nunca vai haver o S no final do verbo can, mesmo que ele esteja sendo usado no presente para he, she ou it, que a gente usou lá na unidade de número 8, né, do present simple. Aqui não. Por isso, Ted can drive a car because he has a driver's license. Ó, botei de propósito aqui. O Ted pode, é possível que ele faça isso, ele tem a permissão para isso. Também a ideia da permissão é associada ao can. O Ted tem a permissão para dirigir um carro. Por quê? Porque ele tem carteira, uma licença para dirigir. E observa que o verbo have aqui, usado no he, que é o Ted, ele vai receber o S, por quê? Porque a frase está no presente. Então, uma coisa é a sentença que tem o can, outra coisa é a segunda sentença aqui, que vem depois da palavrinha because, que aí sim eu tenho que usar qualquer verbo, aliás, no presente, com S terminando no final, porque não tem verbo auxiliar aqui. De novo, então, Ted can drive a car because he has a driver's license, uma licença de dirigir, ou de motorista. Fechado? Vamos para a próxima então? Olha aqui agora, ó, nas negativas, como é que fica? Negativa é a mesma história do verbo to be, só coloca um not do lado do verbo can. E simples assim. Por isso, a gente contraindo aqui fala we can't move here. The room is so crowded. We can't move here. The room is so crowded. Ou seja, a gente não consegue se mexer aqui. Por quê? A sala está muito cheia de gente, so crowded, está muito lotada, tá? We can't, e lembrando, existe uma diferença gigante de 180 graus entre can e can't, então por isso pronuncio can't, I can, I can't, you can, you can't,
O T tem que aparecer aqui, mais suave, can't. Do contrário, a pessoa vai entender que é possível quando não é possível. Tá claro isso? Observa agora. João, falamos da Sandra. Sandra é she, né? Pronome she. She can't come for the meeting today. She's sick. Sandra can't come for the meeting today. She's sick. A Sandra não pode vir, não consegue vir para o encontro hoje, para a reunião hoje, porque ela está doente. Ela está doente. Sandra can't come for the meeting today. She's sick. Simples assim. E depois, you can't use the cell phone in the classroom. You can't use the cell phone in the classroom. Você não pode usar, não é possível, não é permitido. Olha a cara do permitir aqui para o can também, tá? Não é permitido você usar o telefone celular na sala de aula. Então, lembrando, o can a gente usa ele muito mais para falar de capacidade, de possibilidade, mas também de permissão, como é esse caso aqui. E são esses os 3 usos do verbo can. Vamos mais um pouquinho agora para as frases interrogativas. Quando eu falo assim, ó, veja que nas interrogativas, lembrando, as frases nunca começam com o sujeito, eu faço aquela troquinha e começo as frases com o verbo can e não existe to depois do can, certo? Por isso, can I go out tonight, mom? Olha a entonação. Can I go out tonight, mom? Can I go out tonight, mom? Posso sair hoje à noite, mãe? Of course you can. Of course you can. Of course you can. No, you can't. Of course you can. No, you can't. Depois, can the teacher be wrong? Can the teacher be wrong? O professor falou uma coisa lá e o aluno pergunta para o colega, será que o professor pode estar errado? Can the teacher be wrong? Can the teacher be wrong? Yes, she can. Or no, she can't. Yes, she can. No, she can't. E can they travel abroad by themselves? Can they travel abroad by themselves? Eles podem viajar para o exterior sozinhos, by themselves? Eles dois, por exemplo, sozinhos? Can they travel abroad by themselves? Yes, they can. No, they can't. Vamos para a próxima. Olha o que a gente tem agora. Com WH, né? Olha aqui, ó, lembrando, agora a ênfase na WH, né? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? What can I do for you? You can bring me a glass of water by now. You can bring me a glass of water by now. Você pode me trazer um copo de água por enquanto. You can bring me a glass of, não é of water by now. What can I do for you? É uma pergunta muito tradicional. E depois, where can I find a drugstore near here? Where can I find a drugstore near here? Onde é que eu posso encontrar uma farmácia próximo daqui? Where can I find a drugstore near here? Veja que não é near of here, não tem nada depois do near, que quer dizer a palavrinha perto, não vem nada depois dela, tá vendo? Só a expressão que, no caso aqui é o local, o here, aqui. Então, where can I find a drugstore near here? You can find it next block. You can find it next block. Você consegue encontrar na próxima quadra. You can find it next block. Next block. E how can I help you, man? How can I help you, man? How can I help you, man? Essa man aqui às vezes vai soar como se fosse a palavrinha homem, man. É mais esticadinho só do que a palavra man de homem. How can I help you, man? You can put my coat on the hanger, please. You can put my coat on the hanger, please. Como eu posso ajudar você, madame? You can put my coat, meu casaco, on the hanger, please. Você pode colocar o meu casaco no cabide, por favor. Fechado? Bom, daqui então, a gente vai agora para as frases afirmativas com o verbo dare to be. Veja, o dare to be, por que ele chama dare to be? Porque ele tem o dare e o verbo to be, da mesma forma do presente, do passado, depois dele, do singular e do plural. Observa comigo o que eu vou colocar das duas formas, tanto no presente quanto no passado, para você entender. E lembrando, a gente não utiliza o verbo ter no lugar do verbo haver no inglês. O verbo ter é o verbo have. A gente não usa quando a gente quer dizer que há uma coisa em algum lugar. O verbo ter no inglês é quando eu tenho, quando eu possuo. Mas quando eu digo que há alguma coisa em determinado lugar, no sentido de existir, não é o verbo have, é o verbo dare to be. Feito por essa razão, observa os exemplos aqui com atenção. There is a mouse in the kitchen. There is a mouse in the kitchen. Há um camundongo na cozinha. Não é que tem um camundongo, não é have a mouse, não.
there is a mouse in the kitchen, mas se havia, there was a mouse in the kitchen. Lembrando, singular, né? Is, was. There is a mouse in the kitchen, there was a mouse in the kitchen, dentro da cozinha. Depois aqui, ó, there are or there were, que há muitos ou havia muitos, né? Plural agora, presente e passado. There are or there were many buildings in my neighborhood. Ou seja, não é que tem ou que tinha muitos edifícios na minha vizinhança, no meu bairro. Havia ou há ou havia muitos edifícios na minha vizinhança. There are or there were many buildings in my neighborhood. Você está vendo como as coisas voltam, as cíclicas, né? Olha aqui o verbo to be novamente aqui, ó. Unidade 2, unidade 3, unidade 4, voltando tudo pra gente aqui. E depois ali, there is a picture on the wall, or there was a picture on the wall. Né? Há uma foto, há um retrato na parede. There is a picture on the wall. There was a picture on the wall. Certo? E nunca have. Beleza? Tem mais aqui, olha aqui, ó. Negativo agora. O que faz com o negativo? Como no verbo to be. Só coloca um not depois do verbinho to be. Por isso, there isn't or there wasn't any money in my pocket. There isn't or there wasn't any money in my pocket. Não havia qualquer dinheiro dentro do meu bolso. Ou não há qualquer dinheiro dentro do meu bolso. Nunca use o verbo have. There isn't or there wasn't any money in my pocket. Também, there isn't or there wasn't electricity in the whole city. It's a blackout. There isn't or there wasn't electricity in the whole city. Não há ou não havia eletricidade na cidade toda. In the whole city. Whole, toda. Whole city. It's a blackout. It's a blackout. Tá um blackout. E para fechar aqui, there aren't or there weren't many trees in that park. It's a pity. There aren't or there weren't, ou que não há, ou que não havia, muitas árvores naquele parque, e isso é uma pena. It's a pity. There aren't or there weren't many trees in that park. It's a pity. Tá? Não havia, ou não há, ou não havia muitas árvores naquele parque, e isso é uma pena. It's a pity. Vamos lá então para a próxima, que são as interrogativas. Mesma coisa, fazendo aquela inversãozinha lá, né? Não vai começar nunca com o sujeito e sim com o verbinho. Por isso, eu vou dizer: is or was there anybody here? Is there anybody here? Was there anybody here? Há alguém aqui? Eu não vou dizer tem alguém aqui, né? Vou dizer há. Há alguém aqui? No singular, is there anybody here? No passado, was there anybody here? Havia alguém aqui? Resposta: yes, there is, or there was, or no, there isn't. No, there wasn't. Feito? E agora, are there any people here who can speak English? Were there any people here who can speak English? Há alguém aqui que possa falar inglês? Havia alguém aqui que possa falar inglês? Certo? Are there or were there any people here who can speak English? Yes, there were, or yes, there are, or yes, there were, or no, there aren't, or no, there weren't. E aqui, are or were there windows in your bedroom? Se eu quero saber se tem, no português, se tem janela no seu quarto, pergunta: are there or were there windows in your bedroom? Há ou havia janelas no seu quarto? Yes, there is. Ou yes, there was one. Sim, havia uma. Yes, there is. Sim, há. Yes, there was one. Sim, havia uma. There was one. Ou simplesmente no, there isn't any. Não há qualquer janela. Respostinha curta. Ou no, there wasn't no passado. Olha como a gente vai revisando tudinho. Olha que legal. E agora então a gente vai para a melhor parte. Responda. Please answer, ok? Answer these questions, my dear friend. Number 1. What sports can you play well? What sports can you play well? Number 2. Can you speak Spanish? Can you speak English and Spanish? Wow! Can you speak Spanish? And number 3. Quero saber como é que é o seu quarto, tá? What is or what are, what's there or what are there in your bedroom? Tell me. Answer these questions. Conta o que há no seu quarto, o que tem lá. Veja, not have. Alright? Thank you, friends. I'm waiting for your answers, alright?
Class number 10. 2 more classes to go. Thank you very much again. God bless you. Bye-bye. Now.